Seguinte, antes de eu chegar nesse slide aqui, que foi onde eu parei na aula passada, tá? Eu preciso fazer aqui uma mini enquete com vocês para saber o seguinte. Do pessoal que está aqui nessa disciplina, tá? Quantos de vocês já assim, tem familiaridade com a ideia do proporcional? Aliás, melhor. Alguém não tem familiaridade com a ideia do proporcional? O que é isso, né? É você escrever, por exemplo, a densidade de uma normal padrão, você escrever ela assim, né? Espera aí só um pouquinho. Você escrever assim, ó. P de x é proporcional a ESP menos x ao quadrado sobre 2. Aquilo ali não é um alfa, tá? É o meu proporcional. Alguém não tem familiaridade com essa ideia de proporcional? Eu não tenho muito, não. Eu vi um pouco quando a Larissa me deu referência a um, mas, assim, muito pouco. Foi a primeira vez que eu ouvi falar disso. Tá. Deixa eu pensar aqui, em probabilidade 2, tá? Quem foi o professor de vocês de probabilidade 2? Minha foi Lobão. Como é que estaria certinho no sexto período foi o Lobão. Tá. O probabilidade 1 e o 2. Você fala de núcleo da distribuição? Isso. Tá. Exceto por constantes, você tem o formato do núcleo de uma distribuição, né? Isso, é o núcleo ou kernel. Essa é a ideia. Tá? Isso aqui a gente chama de núcleo ou kernel. É só porque isso é essencial em probabilidade 2, e isso é essencial em inferência bayesiana pelo seguinte, tá? Quando você está lá em probabilidade 1, nos livros tradicionais, né, você tinha um exercício que era assim, né? Seja P de x igual a K vezes, e aí tinha uma expressão aqui, né? E ele dizia a variação do x pertencente aos reais, e perguntava para você assim, encontre o valor de K. Lembram desse exercício? Tudo bem, gente? Você está vendo a gente? Sim. Pois é, eu não estou vendo vocês, eu tenho até como alternar a janela. A gente tá balançando a cabeça aqui de novo. Não vejo. Lembramos. Eu preciso da voz de vocês, tá? Agora eu troquei aqui para olhar para o rosto de vocês, mas eu vou precisar da voz, tá? Esse exercício é um exercício bem tradicional, lá de probabilidade 1, só que na prática, tá? O que significava isso aqui? A gente sabe que uma densidade tem que integrar 1, certo? Se você integrar ela em todo o domínio, tem que dar 1. É basicamente isso. Então, por exemplo, quando eu olho para essa expressão aqui, ó, certo? E escrevo proporcional, é a mesma coisa que escrever igual a K vezes. Certo? Ou seja, essa função de x, ela é proporcional a ESP de menos x sobre 2. Quer dizer que tem alguma constante aqui, certo? Que se eu multiplicar vai dar uma densidade. É basicamente isso. Então, em vez de escrever igual a K vezes, tá? A gente usa muito essa ideia do proporcional. A gente coloca aqui que P de x é proporcional a isso. E aí, eu não preciso mais de nada. Por exemplo, aqui, quem é a constante que está faltando aqui? Eu olho para isso daqui e penso assim, poxa, tirando as constantes, isso aqui é exatamente o núcleo, ou kernel, de uma densidade de uma normal padrão. Certo? Se isso aqui é exatamente o kernel, ou o núcleo, o que é o núcleo de uma densidade? É a expressão analítica dela, né, tirando as constantes. Certo? Como isso daqui é exatamente tudo que tem x numa normal padrão, eu já sei a constante que está faltando aqui. Quem é a constante que está faltando aqui na frente? Quem é a constante? Sobre 2π. Tá bem baixinho, eu não sei se sou eu. Escutando melhor agora?
Agora melhorou. 1 sobre 2π. 1 sobre raiz de 2π. Isso, raiz de 2π. Ok? Então, assim, lá aliás, em qualquer curso da graduação, faz muita diferença, porque quando você tiver integrais desse tipo aqui, ó, ESP de menos x ao quadrado sobre 2dx, eu já sei quanto dá isso. Certo? Quando você faz cálculo 1, dizem para você que não dá para fazer isso aqui de forma analítica. Mas quando você aprende probabilidade, você consegue. Por quê? Porque você olha e pensa assim, isso daqui é exatamente o kernel de uma normal padrão, certo? Quer dizer que se eu estivesse multiplicando aqui na esquerda por 1 sobre raiz de 2π, essa integral inteira daria 1, certo? Como eu não estou multiplicando, é como se eu multiplicasse em cima e embaixo, né? Multiplicasse por raiz de 2π aqui e por raiz de 2π aqui, certo? E aí, fazendo isso, eu descubro que essa integral, na verdade, ela tem que dar o inverso das constantes que estão faltando. Qual é a constante que está faltando? 1 sobre raiz de 2π. Então, essa integral tem que dar raiz de 2π. Por quê? Porque se eu passar esse raiz de 2π para lá dividindo, essa integral dá 1. Todo mundo entendeu a ideia aqui? Sim. Sim. Tudo bem? Tá. Eu não sei porque eu estou ouvindo muito baixo, mas vamos continuar. Eu também tô. Tá ouvindo baixo também? A minha voz também? Não, a sua não. Só das pessoas quando falam. Tá. A sua agora eu ouvi bem nítido, tá? Então, não sei. A sua tá baixa, Bernardo. E a minha? Pra mim Tá tá média. Tá média. Tá Mas média. É. a Camila tá alta, tá boa, tá? Então, assim, isso que O eu meu, eu falei. acho que é a proximidade do microfone só. Acho que dá uma melhorada. Isso aqui. Alguém nunca tinha visto isso? Não. Todo mundo já tinha visto isso? resolvendo a integral, não. Tá. Então, assim, isso é uma coisa que vai ser muito útil e é bom eu fazer uma mini revisãozinha disso aqui. Não uma revisão, mas só para mostrar para vocês que esse aqui é o level 1, tá? Do porquê que o kernel ajuda a gente. Esse é o caso mais simples, tá? Tem casos mais avançados para resolver integrais, tá? Por exemplo, se eu fizesse isso daqui, ó. Tá? Esse caso aqui. Aquilo ali é o kernel de alguma densidade conhecida? Acho que é. De qual? Eu sempre me enrolo, mas não lembro se é a beta ou a gama, mas eu acho que é a gama. Vamos lá. Se fosse a beta ou a gama, se fosse a beta, a variação do x só Tinha poderia que ser de 0 a 1. zero. Se fosse gama, teria que ser de 0 a mais infinito. Você está de menos infinito a mais infinito. Eu não sei. E tem um quadrado aqui. Isso aqui é o kernel de uma normal. Tá? É o kernel de uma normal. Vamos pensar que normal que tem esse kernel aqui? Vamos pensar junto aqui. Isso daqui é o kernel, tá? De uma normal com que média? Se eu estou com x ao quadrado e não tem x menos uma constante ao quadrado, é porque ela tem média zero. Certo? Só que tem um detalhe. Deveria ter o 2 aqui embaixo, concordam? Sim. Cadê o 2 aqui embaixo? Onde ele está? O que aconteceu? Ele foi cortado. Por que ele foi cortado? Parece que deve ser meio. A variância, muito bem. A variância é meio. Porque se você colocar aqui embaixo, era para ser 2 sigma 2 aqui embaixo. Quanto que dá 2 vezes meio? 1. Então, isso aqui é exatamente o kernel de uma normal 0, meio. Certo? Todo mundo conseguiu visualizar? Tá? Vou botar aqui embaixo pequenininho, só para lembrar, né? A cara da normal, ela é sempre assim, ó. Tem isso aqui lá dentro. Se está x ao quadrado e não tem nada subtraindo, é porque a média é zero.
Aqui embaixo, o 2 era para estar ali. Sumiu. A única maneira de 2 sigma 2 virar 1 é se o sigma 2 for meio. Aí vai dar 2 vezes meio, 1, e vai sumir esse denominador. Todo mundo entendeu agora? Tudo bem até aqui? Então tá. Então vamos olhar aqui em cima. Se isso aqui é uma normal 0,5, eu já sei que essa integral tem que dar o inverso das constantes que faltam. Quais são as constantes que faltam da normal que não é padrão, né? Era para ser 1 sobre raiz de 2π sigma, certo? Ou 1 sobre raiz de 2π sigma 2, dentro da raiz, certo? Então, tem que dar o inverso disso. Então, isso vai ter que dar raiz de 2π vezes... Quem é o sigma 2? Meio. Ou seja, quanto dá isso? O 2 vezes meio ali vai dar 1. Isso aqui vai dar raiz de π. Resolvi uma integral só com a ideia do kernel. Certo? Tudo bem até aqui? Uhum. Show. Então tá. Agora só eu vou mostrar um caso mais avançado, tá? E aí depois eu já mostro a aplicação lá em probabilidade 2 e por que interessa isso em inferência bayesiana. Se aparecesse isso daqui, por exemplo, x, esp, essa daqui, é exatamente igual a de cima, só que tem um x na frente. Essa integral você até consegue resolver com cálculo 1. Tá? Por quê? Porque se você chamar x ao quadrado de u, você deriva ele, vai aparecer o que está aqui embaixo, dá para fazer por substituição. Certo? Mas tem uma outra maneira mais fácil ainda de saber que essa integral aqui dá um número específico. Alguém tem alguma noção de quanto dá essa integral? Pela esperança. Oi? Pela esperança. Pois é. Vocês concordam que isso aqui, tirando as constantes que faltam, é exatamente a esperança dessa que está aqui em cima? Uhum. E essa que está aqui em cima, qual é a esperança dela? Zero. 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 Então, eu não preciso nem me preocupar. Eu já sei que esse negócio aqui dá zero. Certo? E dá para você avançar e fazer muita coisa com essa ideia do kernel. Tá? Mas isso aqui é só para resolver problema de conta. Agora tem uma outra aplicação que revoluciona a maneira como você faz probabilidade 2. Se você fizer probabilidade 2 com a ideia do kernel, distribuição condicional vai ser uma coisa para você. Se você fizer sem a ideia do kernel, ela vai ser outra coisa para você. Então, o que acontece? A maioria dos livros de probabilidade 2 trata a parte de distribuição condicional sem a ideia do kernel. Certo? Quando é que você vai encontrar um livro de probabilidade, que usa a ideia do kernel, um livro só de probabilidade? Geralmente ele foi escrito por alguém que tem algum viés de inferência bayesiana, tá? Por que isso, tá? Então, assim, está errado não mostrar o kernel em probabilidade 2? Não, não está errado, é como está na maioria dos livros, certo? Mas não é a maneira, vamos dizer assim, melhor de se aproveitar a disciplina, tá? Então, vou mostrar para vocês o seguinte. Imagine que você tem uma parte lá de probabilidade 2 que você aprende a distribuição condicional. Você tinha lá problemas que apareciam assim. X tem uma certa distribuição. E aí você tinha assim, Y dado X, eu vou usar essa notação aqui, ó, tá? Y dado X, deixa eu só apagar para ele ficar melhorzinho. Isso que eu estou fazendo agora aqui é meio que uma revisão, é um nivelamento, certo? Para ajudar vocês a entender a ideia da inferência bayesiana. Você tinha essa distribuição aqui e ela tinha alguma cara, certo? E aí, alguém perguntava para você... Aí tinha outras distribuições, né? Por exemplo, vou colocar aqui que tinha a marginal de Y, tá? E você tem também outra distribuição aqui, que poderia ser do seu interesse, que é a distribuição de X dado Y. Certo? Tem alguma distribuição. Vamos imaginar que você conhecesse
Imagina que essa daqui você conhece, certo? Vamos imaginar que essa daqui você conhece. Vamos imaginar que essa daqui você conhece. E vamos imaginar que essa daqui você não conhece. Certo? Então, e tudo aqui é contínuo. Vamos imaginar o caso contínuo. Também vale para o caso discreto, mas eu vou mostrar para o caso contínuo, tá? Você quer encontrar a distribuição condicional de x dado y. Então, o que, que você deveria fazer? Você deveria escrever assim, ó, P. Aí eu vou usar uma notação específica que eu costumo usar em probabilidade 2, mas que não precisa ser essa, tá? Eu vou chamar assim, ó, a densidade, tá? Aplicada em x aqui, dado y. Esse subíndice aqui embaixo é só para você saber quais as variáveis aleatórias envolvidas, tá? Mas isso aqui é a densidade condicional de x dado y, ok? A gente aprendia, por definição, que esse troço era igual à conjunta, ou seja, a conjunta de x e y dividida pela marginal de y. Isso daqui é a ideia aquela do P de A dado B é P de A interseção B sobre P de B. Vem dessa ideia. Tudo bem até aqui? Isso aqui de probabilidade 2, tudo bem? Sim. A questão é a seguinte, gente. Vocês concordam comigo que nesse problema aqui, quem é a variável aleatória e quem é constante? Nessa distribuição que eu estou interessado aqui na esquerda. Quem é a variável aleatória e quem é a constante? X é a variável aleatória e Y é a constante. Ok. Então, você concorda que Y é como se fosse um número. Você está olhando assim, qual é a distribuição de X, dado que o Yzão assumiu o valor Yzinho. Y é uma constante para você. Certo? Tudo bem? Perfeito. Então, o que, que significa? Olhem agora para o lado direito aqui. Aonde que tem x aqui? No numerador ou no denominador? Numerador. 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 Todo mundo concorda que só tem x no numerador? Sim. Sim. Ou seja, você não precisa, em hipótese alguma, calcular isso aqui. Ok? Você nunca vai precisar. Por quê? Pelo seguinte, isso daqui toda essa expressão, ela é proporcional ao que está em cima. A distribuição de xy. Por quê? Porque o denominador é uma constante. Estão entendendo? Porque no final, se você quer achar a densidade de x dado y, tem que ser uma função de x. Certo? Tem que ter x. Senão não é função de x. E tudo que não for x é constante. A densidade de y, marginal de y, não pode ter x. Porque ela é uma distribuição marginal de y. Não tem x aqui. Então, você não tem que encontrar o denominador. E o que acontece? Se você aprender distribuição condicional sem se dar conta desse detalhe, você vai ter que sempre encontrar a distribuição de y. E o que acontece? A verdade é que essa distribuição aqui, ó, essa que está aqui, ó, que eu disse que é conhecida, certo? Se você conhece ela, não tem problema nenhum. Vamos imaginar que esse y aqui é uma gama. O que você vai fazer? Você vai colocar aqui embaixo a densidade da gama. Ok. Mas na maioria das situações práticas, você não tem esse cara aqui. Ele também, você não sabe quem é. Você só sabe essas duas aqui de cima. Você só sabe a de x e a de y dado x. E eu quero descobrir a de x dado y. Eu não preciso conhecer a distribuição de y para encontrar essa distribuição aqui. Tá? E outra coisa que é importante você saber, é mais difícil encontrar a de y do que essa condicional aqui. Ou seja,
essa conta aqui, ó, o denominador sempre vai ser mais difícil de se fazer do que encontrar essa conjunta que está aqui em cima, tá? Se você fizer sem tirar o denominador, você vai ter que fazer uma integral aqui embaixo. Se você fizer sem a ideia aqui do proporcional. Se você usar o proporcional, não tem nenhuma integral para fazer. Porque o que você vai fazer aqui? Ó? Você vai descobrir que ela é proporcional a uma expressão, que é a conjunta, certo? Mas quem é a conjunta? A conjunta, vamos lembrar lá, né? Quando você tem assim, ó, P de A interseção B, né? É a mesma coisa que P de A dado B vezes P de B, certo? Tudo bem aqui? Sim. E isso é a mesma coisa também que P de B dado A vezes P de A. Dá no mesmo. As duas expressões são iguais. P de A interseção B igual a isso, ou P de A interseção B igual a isso. Dá no mesmo, certo? O que acontece? A mesma coisa vai valer aqui. Essa conjunta aqui, ela pode ser vista como a distribuição de x dado y vezes a de y, ou a de y dado x vezes a de x. Eu vou usar um dos dois. Qual que eu vou usar? Vamos voltar aqui, né? Qual que eu não conheço? Eu não conheço a de x dado y. Mas a de y dado x eu conheço, está lá em cima. Ó. Y dado x, ok, essa eu conheço. Então, eu vou escrever essa expressão aqui, ó, como sendo proporcional a P, só apagar aqui, de y dado x vezes P de x. E essas duas aqui eu conheço, elas são dadas no problema, certo? Então, no final, você vai ficar com uma função de y, tá? Desculpa, não, uma função de x, né? Cadê aqui, ó? Nosso objetivo é o x, certo? E aqui no final vai ter x e y. Tudo que for y, você vai tratar como se fosse constante. E do que sobrar, tá? No final de tudo, quando você acabar essa conta aqui, você vai ficar com proporcional a alguma função de x. Alguma coisa de x. O resto é constante para você. E aí é um exercício de descobrir se isso aqui é o kernel de alguma densidade conhecida, ou se você não descobrir, você faz a integral para encontrar a constante que está faltando. Qual é a constante que faz isso aqui em integral 1? Tá? E eu já vou dar um exemplo para vocês disso. Tá? Mas eu só estou dizendo assim, quando você faz probabilidade 2, se você não viu a ideia do kernel, você nunca vai fazer dessa forma aqui que eu estou apresentando. Você vai sempre fazer pela definição aqui, ó. Você vai ter que calcular esse denominador aqui, ó. Tá? E vai dar muito trabalho fazer ele, certo? Então, o que é a inferência bayesiana? A inferência bayesiana, ela usa exatamente essa ideia aqui, ó. A gente vai definir a posteriori como... Isso aqui é o teorema de Bayes, na verdade, e a gente, na prática, só fica com o numerador, tá? Então, eu vou colocar agora aqui o slide, tá? E vou pedir o seguinte, que vocês fechem o olho, tá? Fechar um olho, é esquisito, né? Mas, enfim, tem que tentar... Deixa eu só tentar fazer uma coisinha aqui, ver se eu consigo tirar... Por que ele continua mostrando... Ah, tá, subiu. Pronto. Olhem para essa expressão que está aqui, mas apaguem o H da mente de vocês. Tá? Apaguem o H da mente de vocês. Esqueçam o H, faz conta que não tem H. Olhem o que está aqui, ó. P de θ dado x é igual a P de θ e x sobre P de x. Tudo bem essa parte aqui, sem o H? Perfeito. E esse numerador aqui, ó, P de θ interseção com x, né, essa conjunta aqui, pode ser vista como a de x dado θ vezes P de θ. Todo mundo enxergou? Que é exatamente o que eu botei no quadro com x e y, aqui está com x e θ. Tá? Por que tem o H aqui? Porque tudo na inferência bayesiana, você tem que lembrar que a gente está assumindo que tem uma história do passado. É porque eu terminei a aula passada falando desse detalhe aqui. Ó.
Quando a gente faz inferência, a gente vai assumir que nós temos um conhecimento prévio chamado H, tá? Então, o H é todo o nosso conhecimento prévio. Todas as contas que a gente vai fazer é sempre dado H. Dado H. Sempre vai ter dado H. Como ele está em todo lugar, eu vou omitir ele, porque a gente já sabe que é dado todo o nosso conhecimento. Então, aqui está dito o seguinte, ó. A gente acaba simplificando a nossa notação e vai omitir o H. Tá? Eu sei que eu estou primeiro já mandando tirar o H da definição para vocês enxergarem. Talvez eu não devesse fazer assim, mas eu só quero para vocês não se assustarem com a expressão que está aqui, e eu vou só voltar para o quadro aqui para dizer por que eu posso tirar o H, tá? Quando você tem isso aqui, ó, P de A dado B. Isso aqui é P de A, interseção B, sobre P de B. Certo? Se você quiser colocar, por exemplo, aqui, ó, um C, vou botar um C aqui. Ficou P de A dado B e C. Você pode escrever isso aqui dessa forma aqui, ó. Dado C. E aqui embaixo, dado C. Vocês estão vendo que se vocês apagarem o C da mente, é exatamente distribuição, probabilidade condicional lá de probabilidade 1. P de A dado B, P de A inter B sobre P de B. Mas como já está condicionado num C, ele está condicionado para todo mundo. Conseguiram entender isso aqui? Sim. Então, esse C aqui é o meu H. Eu vou omiti-lo, certo? Eu vou omiti-lo da nossa história, tá? Então, apesar do slide estar aqui falando com o H, eu vou agora ler para vocês o que está no slide, mas para vocês não se preocuparem com o H, porque no mundo prático você não precisa, tá? Então, eu vou ler de novo o que está aqui sem o H. Em outras palavras, a gente faz inferência, tá? Inferência bayesiana, utilizando a nossa distribuição a priori. O que vai ser a nossa distribuição a priori? É a distribuição de probabilidade que eu estou atribuindo à minha variável, que agora para mim parâmetro pode variar, ele tem a ver com a minha incerteza sobre o parâmetro. Então eu vou colocar uma distribuição de probabilidade P de θ, esquece o H, tá? É a minha priori. Como a minha priori, em geral, não é suficiente para fazer inferência, em geral, a gente vai coletar dados. E esses dados têm uma relação com θ. Como que ele se relaciona com θ? A partir de um modelo probabilístico. Tá? Então, eu vou ter uma distribuição dos dados, que é o X, que depende de θ. Então, vamos lá. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês um caso simplesinho assim. Estou interessado na altura das pessoas do Brasil. Certo? Na média de altura das pessoas do Brasil. Meu parâmetro agora é μ, tá? Então, eu vou chamar aqui assim, meu θ é o μ, e o μ representa a altura média dos brasileiros. Tudo bem? Até aqui? Esse é meu parâmetro. Vamos lá. Eu vou pensar o seguinte, o que vocês acham? É possível alguém ter mais de 3 metros aqui no Brasil? Não. É possível alguém ter altura negativa? Também. Não. É possível um homem adulto ter menos de 20 centímetros? Também. Difícil, né? Muito difícil. O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma distribuição de probabilidade. Eu vou dizer assim, ó, a minha incerteza, a priori, está me dizendo que esse número, como eu sou uma pessoa que não sabe muito, assim, eu vou colocar uma normal centrada em algum valor com alguma variância, mas são constantes, tá? Eu vou chamar aqui de C1 e C2. Uma constante que é a minha média da priori e uma constante que é a minha média da posterior. Se você não tem a menor ideia, você poderia colocar aqui, sei lá, 1,50 e uma variância gigantesca. Bota o que você quiser. Eu vou colocar uma distribuição de probabilidade aqui. Melhor, alguém vai dizer assim para mim, não, você não pode botar normal porque não pode ser negativo. Tá bom, então eu vou botar uma gama. Ok? É uma gama. Eu vou até... Essa gama eu até consigo botar os parâmetros para vocês verem, porque essa gama aqui é fácil. Eu vou botar aqui o seguinte. Mil.
Não, e o meu é muito informativo. Na verdade, eu vou colocar assim, ó. Não podia botar normal nesse caso, Bruce? Então, teoricamente você pode, tá? Porque nos casos práticos, né, você dificilmente vai fazer previsão de valor negativo, tá? Nos casos práticos. Então, dá para trabalhar. É igual na inferência clássica. Muita gente modela a altura com distribuição normal, mas teoricamente a normal não poderia ser usada para valores negativos. Então, isso não é um problema da inferência bayesiana, é um problema, vamos dizer assim, a questão prática. É que a normal, ela decai para zero muito rápido, né? Então, se você colocar uma normal com média 1,70 de altura e um desvio padrão que não é muito grande, é muito improvável assumir um valor maior que 3 metros ou menor que zero, tá? Mas eu vou colocar uma gama para ninguém reclamar por enquanto. Essa gama aqui, alguém lembra como é que é a esperança da gama? Não. Alfa sobre beta, né? Ou é beta Alfa sobre beta. Se eu fizer alfa sobre beta, vai dar um número grande ou pequeno? Grande. Grande, certo? Estou dizendo que é grande. E alguém lembra da variância da beta? Alfa sobre beta. Da gama, desculpa. Alfa sobre beta. É esse dividido por esse ao quadrado. Se eu fizer esse dividido por esse ao quadrado, vai dar um número grande, muito grande ou monstruoso? Gigante, monstruoso demais. Monstruoso, certo? Essa distribuição gama aqui está dizendo para você o seguinte: o θ, a média dele é grande, você acha que é um número que pode ser grande, mas tem tanta variabilidade que na prática ele pode ser qualquer coisa, de 0 até, sei lá, 100 milhões, não sei, um número gigantesco, certo? Isso aqui aliás, deixa eu só trocar aqui, porque eu estou chamando de mi, né? Eu já chamei o θ de mi. Então, eu vou colocar mi aqui para vocês, para ficar bem aplicado. É a média de altura, certo? Se vocês quiserem ter uma noção dessa distribuição, eu já deixei o R aberto aqui, ó. Eu vou colocar aqui, eu vou pegar uma amostra, tá? Vou botar aqui, ó. Histograma de uma R, vou gerar aqui, deixa eu ver, vou gerar 10 mil observações de uma gama com aqueles parâmetros ali. Vou só confirmar quantos zeros eu coloquei, né? Eu botei um zero, depois eu botei 3 Tem um a mais. Aqui tem um a mais. Então, falta um parêntese aqui, eu estou usando o R só porque o tamanho da letra fica maior, tá? Tá bom, não está dando para ver direito, mas olhem esse número aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer o seguinte, eu vou colocar aqui xlim só de 0 a 1000, para vocês verem. Bom, é uma barra isso aqui, tá? Tá ruim de ver. Ele tava Mas isso variando de 0 a 2.500 o histograma, então se botar 5.000 vai aparecer só uma barrinha. Pois é. Mas, porque eu não queria uma barrinha só, né? Eu queria cortar. Mas, enfim, o que importa, vou voltar para o original aqui para vocês enxergarem. Olha só, ela chegou a ter na minha amostra valores aqui, ó. Melhor, né? Melhor do que histograma. Vamos fazer um summary, pô. Vamos fazer um summary. Olha lá. Mínimo 0, primeiro quartil 0, mediana 0. Olha quanto é que foi a média. 104. Terceiro quartil foi 0, mas eu cheguei a ter valores, olha só, o maior valor aqui na minha amostra, nessa que eu fiz aqui, deu 27 mil. Se eu fizer de novo isso aqui, isso varia. Ó. Esse aqui foi até 33 mil. Mas eu estou dizendo que é algo que pode ser muito grande, certo? Se eu variar esses parâmetros aqui, se eu pegar esse primeiro aqui e tirar um 0, por exemplo, eu mudo um pouco. Está indo até 68 mil, tá? Eu posso fazer variações, mas isso aqui é praticamente não dizer nada, tá? Como se eu dissesse que a altura pode ser qualquer coisa. Eu colocar esse tipo de variação aqui. Depois a gente fala disso. O que importa é que eu botei uma gama, eu estou dizendo que é um número de 0 a mais infinito, que eu não sei muito sobre ele, mas enfim, tá isso aqui. É a minha priori. Poderia botar uma uniforme de 0 a 3 metros. Poderia também, não tem nenhum problema. Aí o que acontece? Isso é a priori. É só o que eu sei até o momento, certo? Então, essa distribuição gama aqui, ó, é a minha... Cadê aqui? Peraí. Deixa eu só botar. Essa gama aqui, ó, ela vai ter uma densidade que eu estou chamando a minha P de θ. Ou, no nosso caso específico, é P de mi, que o θ é mi. Tudo bem? De acordo com o que está lá no slide.
Cadê o slide? Eu estou nessa parte aqui. Aí eu vou dizer que a gente coleta uma amostra. Vou coletar uma amostra de alguns alunos e vou atribuir um modelo. Agora eu chamo o estatístico frequentista, certo? O estatístico frequentista fala assim para mim, cara, olha só, cada pessoa que você coletar é como se ele tivesse vindo de uma população com essa média aí. E alguma variância que eu vou assumir aqui que é conhecida, tá? O estatístico clássico vai dizer para você isso aqui. Não precisa ser ele, mas alguém vai dizer para você que existe uma relação entre uma amostra e um parâmetro. Tudo bem até aqui? Sim. Tudo. Aí o Bayesiano vai dizer o seguinte, tá bom, mas quem é aqui que é conhecido e quem é que é parâmetro? Aí o clássico vai dizer, tá bom, o sigma 2 é conhecido, o mi é desconhecido. Aí tá bom, então vamos usar essa notação aqui só para eu não me perder. Certo? X dado mi é uma normal mi sigma 2. Então, sigma 2 para mim é uma constante que não me interessa, que eu conheço, e mi é o parâmetro. Então, isso daqui, tá? Vai ser a minha P de X dado θ, ou, no nosso caso, a P de X dado mi. Ela é um modelo probabilístico que relaciona X com o parâmetro que eu estou interessado. Certo? Tudo bem até aqui? Sim. Então, estamos aqui. Ó. Por causa dessa relação entre X e θ, né, nós vamos descrever o comportamento probabilístico de X via P de X dado θ, esquece o H, antes de observar os seus valores. Essa distribuição é considerada pela inferência clássica como a fonte de toda a informação objetiva a ser coletada. Ou seja, quem é essa distribuição aqui? Essa daqui vai ser a nossa verossimilhança. Ok? Então, o Bayesiano também usa isso. Esse é o modelo. Ok? Aí agora vem a questão. X foi observado. X foi observado. Eu estou fazendo questão de ir bem devagar nesse começo, tá? Porque se vocês não entenderem o comecinho, depois, mais para frente, piora, tá? Então, a gente tem que estar com a ideia bem clara no começo. Ficamos bem mais tranquilo agora, professor. Não, o que eu digo é assim, pode acontecer de você fazer essa disciplina daquela maneira que eu comentei com vocês que eu fiz, que é, você faz todas as contas, passa na disciplina, faz tudo certo, mas não entendeu, ok? Isso pode acontecer. Você faz como se fosse probabilidade 2, mas não percebeu onde estava a inferência. Então, eu estou tentando mostrar esse começo aqui, eu estou tentando... Provável 2 foi assim mesmo. Oi? Não, mas probabilidade 2 era mais teórico, agora é uma aplicação bem direta de probabilidade 2, tá? A inferência bayesiana é basicamente aplicação de teorema de Bayes, probabilidade 2, é basicamente isso, tá? Mas vamos lá. X foi observado. Então, o X está te trazendo informação. Certo? O X é a informação. Aí você tem dois caminhos aqui. Certo? Eu tô assistindo a aula. Ele tá onde? Alô? Eu sei, ele falou comigo. Ele falou quando chegou, vai chegar. Bernardo. Tá ligado o microfone aí, né? Tá. Vamos lá, então. X foi observado. Agora você tem dois caminhos, tá? Se você tiver na inferência clássica, o que você pode fazer? Você só tem isso aqui. Você tem o modelo probabilístico. Você tem a distribuição aqui, ó, de X dado θ. Você pode escrever a função de verossimilhança e maximizar, ou seja, qual é o valor de mi que maximiza a função de verossimilhança, que faria com que aumentasse a chance desse X ser observado. É mais ou menos isso que você vai fazer. E aí você encontra uma estimativa do mi. Você encontra uma estimativa pontual do mi. Como é que faz a estimativa por intervalo? Aí você pode tentar encontrar a distribuição do X barra, ou se for uma outra estatística, um outro parâmetro, você vai usar teoria assintótica, vai aproximar por distribuição normal para conseguir fazer um intervalo de confiança e dar para você um limite inferior e um limite superior. Então, o que eu estou dizendo é,
quando você vai pelo caminho, tá? Vou botar assim aqui uma setinha, da inferência frequentista, o que você vai produzir daqui? Você vai produzir um mi-chapéu e você vai produzir um intervalo de confiança para ele, certo? Ou seja, você consegue aqui 3 números. Em geral, tá? Estou falando assim, o tradicional de estimação, tirando o teste de hipóteses, né? Você vai tirar 3 números. Uma estimativa pontual e um intervalo de confiança. Certo? Tudo bem até aqui? O que acontece na inferência bayesiana? Tá? Na inferência bayesiana, você vai fazer o seguinte. Você vai tentar combinar o x mais a sua priori. Ok? Para tentar chegar no que a gente chama de posteriori. O que é isso aqui? Essa priori, na verdade, né, poderia ser chamada aqui como a nossa informação a priori, para chegar depois na nossa informação a posteriori. E essa nossa informação a posteriori, amanhã será a minha priori. Ok? Entenderam a ideia aqui? Pode ficar como se fosse tipo, atualizando, é isso? É isso a ideia. Ok? Então, o que acontece? O problema aqui, que separa a inferência clássica da inferência bayesiana, é que a inferência clássica não permite a incorporação dessa informação. A inferência clássica só permitiria incorporar a informação se eu coletasse aqui, ó, esse x foi observado, se eu gerasse um novo x, gerasse o x2. Se o x2 foi observado, eu posso atualizar minha função de verossimilhança fazendo o produtório. Certo? E aí eu ia precisar ficar observando várias amostras, é isso? E na inferência eu só ia ficar calculando a posteriori e incorporando como se fosse a minha nova a priori, é isso? Isso, exatamente. Então, por exemplo, na inferência clássica, se tivesse 2 observações, a minha verossimilhança seria o produtório das 2. Certo? E eu também ia fazer a mesma coisa, só que com 2 observações você ia chegar em 3 números. Uma média nova, um limite inferior e um limite superior, baseados em 2 observações. Se você tem na inferência bayesiana, você pode fazer assim, ou você pega as 2 observações e soma com a priori, ou você pega a primeira observação, soma com a priori, gera a sua posteriori. Aí você pega a nova observação, soma com a sua priori, que está atualizada, para gerar uma nova posteriori. Tanto faz. Você pode fazer de forma sequencial ou juntar todos os x de uma vez e juntar com a priori e faz uma vez só. Dá no mesmo. Dá o mesmo certo? resultado? Oi? Na inferência bayesiana dá o mesmo resultado. Tá? Independente da ordem? Independentemente da ordem. Tá? Ih, caraca. Entendi, Mas não. Não, vamos lá, calma, olha só. A gente está assumindo que é uma amostra. Vamos assumir que é uma amostra aleatória, para ficar comparável com a inferência clássica. Na inferência clássica, quando alguém fala para você que você tem uma amostra aleatória, você está dizendo que elas são IDs, independentes e identicamente distribuídas. Então, a distribuição de x1 ou de x2 dado x1 é a própria distribuição. Como é que é? A distribuição de x2 dado x1 é a do x2, porque elas são independentes. Não interessa a ordem. Um não afeta o outro. Certo? Porque eu estou assumindo que eu tenho uma amostra aleatória. Então, isso vale para a inferência clássica, para virar o produtório, e vai valer na inferência bayesiana aqui também. Tá? Essa não é uma questão de ser clássico ou bayesiano, é uma questão de se a sua amostra é aleatória ou não. Se for aleatória, não vai me importar a ordem, nem aqui, nem na inferência clássica também. Eu posso inverter a ordem do produtório, dá no mesmo, não faz diferença, né? Sim. Nesse lado, então, aí da inferência bayesiana, a gente não vai calcular o mi-chapéu, né, intervalo de confiança? Não, você vai fazer outra coisa. Muito louco. Vamos lá. O que acontece? Você tinha uma informação a priori. O que você sabia sobre θ? Você vai me dizer isso aqui. Imagina que você é um completo ignorante de altura. Você é um alienígena. Você nunca viu um ser humano. E alguém fala, qual é a altura dos seres que vivem no planeta Terra? O cara vai dizer, caraca, é isso aqui, ó. Qualquer coisa. Pode ser que seja um bando de amebas, por isso que eu estou botando que pode ser 0, lá um monte de
organismos microcelulares lá, ou podem ser gigantes, né? Então, com milhares de metros de altura. Isso aqui seria a opinião de alguém bem, assim, pode ser qualquer coisa, um alienígena, certo? Ok? Não estou botando informação nenhuma. Mas aí ele vai, manda um espião e o cara observa um humano. Entendeu? O cara observou um humano. O que ele vai fazer? Ele vai tentar juntar a informação que ele tinha com o que ele acabou de ver para gerar uma nova informação. E ele vai gerar uma nova distribuição de probabilidade. Ok? E aqui uma coisa importante. E aí é que entra a parte da probabilidade. Independentemente se você é clássico ou bayesiano, a melhor forma de se atualizar informação é via teorema de Bayes. Certo? A diferença é que a inferência clássica não aceita essa informação aqui. Ó. Mas se fosse aceito, o teorema de Bayes é perfeito para se atualizar a informação. Por quê? Por causa disso aqui, eu vou colocar agora. Eu tinha a distribuição a priori. Professor, rapidinho. Aí, nesse caso, só mandou o espião, como o senhor falou, uma vez, né? Não vai precisar mandar ele mais de uma vez. Não, vamos lá. Mandar o espião uma vez ou não, vamos imaginar que eu sou um alienígena bayesiano ou um alienígena clássico. Tanto o bayesiano quanto o clássico vão mandar o mesmo espião. Certo? Sim. Só que o espião que voltar e que for trabalhar para o clássico, ele vai dizer para o clássico assim, achei um cara e ele tinha 1,90 m. O que o clássico vai falar? Olha, os humanos têm, em média, 1,90 m. Ele vai dizer isso, uma amostra de tamanho 1, certo? Se ele vier e falar, eu achei um cara de 1,90 m e um cara de 1,80 m, o que o alienígena clássico vai falar? Os humanos têm, em média, 1,85 m. Vai fazer uma margem de erro. Antes ele não conseguia fazer, porque era uma amostra de tamanho 1, tá? O alienígena bayesiano, primeiro o chefe dele vai falar, vamos lá estudar os humanos. O que a gente sabe dos humanos? Aí ele vai dizer para o chefe dele isso aqui, olha só. De 0 ao tamanho da Terra. Ele vai dizer, olha só, olhando o tamanho da Terra, exatamente, não tem como ser exatamente 0, mas também não pode ser tão grande, senão a gente estaria vendo daqui. Então, deve ser isso aqui. É o que ele fala só com base no conhecimento que ele tem. Certo? Aí, depois que ele observa um X, que ele pegou o mesmo espião que o clássico usou, ele vai fazer essa conta aqui. Certo? E quando ele fazer essa conta aqui, ó, o que acontece? Essa P de μ aqui é a densidade associada à distribuição de μ. Certo? Ele vai estar interessado agora em encontrar a distribuição de μ, dado que se observou um X, que está associada com essa distribuição aqui. Ok? Ok. E como que você faz isso aqui usando probabilidade? Agora você esquece um pouco que isso aqui é parâmetro. Se isso aqui é uma variável aleatória, ou seja, tem uma distribuição, se μ tem distribuição, e μ dado x tem uma distribuição, tá? Não, desculpa. Não, tá certo. E μ dado x tem uma distribuição e eu posso encontrar, eu consigo fazer isso. Como que eu vou fazer isso? Então, ele vai fazer dessa forma aqui, ó. Ele vai usar o teorema de Bayes. Vai ser P de μ dado x. Isso é igual. Eu vou fazer exatamente o que está lá para a gente enxergar. Vamos assumir que são variáveis aleatórias. P de μ dado x é a mesma coisa que P de μ e x sobre P de x. Concorda? Concordo. Todo mundo concorda? Além do Bernardo? Show, tamo indo. Sim. Concordo. Então tá bom. Vocês concordam que essa distribuição, a variável aqui, o argumento que me interessa é o μ? Uhum. Que o x é um número que já foi dado. O x é o 1,80. É aquela medição que o cara trouxe, é um número. Certo? Uhum. Então, esse denominador aqui é um número, é uma constante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que isso aqui é proporcional a isso aqui. Certo? Só que aquilo ali é o quê? Eu vou botar aqui embaixo, tá? É proporcional a P de x dado μ vezes
P de Mi. E aí o que acontece? Isso daqui tem que distribuição? O clássico já estava usando. A gama lá, né? Não. A gama é essa daqui, a priori. Essa daqui era a gama. E essa daqui? Não é normal? Era a normal. Certo? Mas quando você fizer essa conta aqui, seja lá o que der, isso daqui vai dar, no final das contas, vai dar uma densidade, concorda? Vai dar uma densidade, que é função de Mi. E essa vai virar a sua nova priori. Estão entendendo? Conseguiram imaginar que a gente sempre parte, olha só, você parte de uma distribuição e cai em outra distribuição. Eu parti de uma gama. Quando eu misturar a gama com a normal, eu não vou cair mais numa gama, certo? Vai ser outra distribuição, tá? Que não tem aqui uma cara conhecida, mas eu vou cair numa outra distribuição. E essa distribuição pode dizer para mim, por exemplo, algo desse tipo aqui, ó. Você pode fazer o gráfico dela, coloca o Mi aqui, faz o gráfico dessa densidade. Vamos imaginar que a priori foi a gama que a gente tinha colocado, né? Aquela gama que a gente tinha colocado, a priori estava mais ou menos assim, né? Não tinha uma barra grande aqui e umas coisinhas assim, né? Essa foi a nossa priori, concorda? Sim. É como se eu dissesse para vocês assim, quais os valores mais prováveis de Mi? Aqui era 5.000, né? Que era 5.000. Aí você vai dizer, pô, sei lá, qualquer coisa, né? É um número muito grande. Pode ser que seja menor de 5.000, muitos valores são baixos, mas também pode ter um valor alto, era a sua informação a priori. Quando você fizer a sua posteriori, ela pode assumir uma forma já mais assim, ó. Certo? Já não vai mais permitir esses valores extremos aqui, porque a observação de 1,80 m já fez você baixar um pouco suas expectativas. Certo? Entenderam? Mais ou menos a ideia? E aí, você fica com uma distribuição. Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fingir que eu vou dar um zoom nessa distribuição. Não importa os números, tá? Vou só olhar para ela. Vamos imaginar que você tem agora a posteriori e ela tem essa cara aqui, ó. Vamos imaginar que essa é a P de Mi WX, certo? Ela é muito parecida com o gráfico da verossimilhança, concordam? Olhem lá, como é que faz na inferência clássica, né? Na inferência clássica tem esse pedaço aqui, ó, a verossimilhança. Só que na inferência bayesiana tem a verossimilhança vezes a priori. Mas isso aqui é a verossimilhança. Se não tivesse essa priori aqui, tá? Só ia ter esse gráfico aqui, ó. Ele ia ser exatamente igualzinho aqui ao da verossimilhança. Tirando uma constante, ele seria com o mesmo comportamento da verossimilhança, certo? Se eu dissesse para você assim, ó, esse é o meu conhecimento probabilístico de Mi. Quem é a moda de Mi? Mi é uma variável. Quem é a moda? Como é que eu encontro a moda no caso contínuo? Qual é a moda de uma distribuição? Vocês lembram? Caso contínuo, tem. Moda contínua? Não, a moda... Tem sim. A moda da distribuição de esse probabilidade ponto aí existe. que é maior na curva, né? É a maior densidade. Aqui é a moda. Certo? Mas eu poderia calcular a média. A média pode dar aqui. A média. Vamos assumir que aqui deu a média. Eu poderia usar a mediana. Eu poderia usar uma estatística que eu quisesse. Certo? Um resumo dessa distribuição aqui. Porque o meu objetivo aqui é saber o seguinte. Tá bom, isso é o que eu sei sobre a média de altura dos terráqueos. Se eu tivesse que extrair um número dessa distribuição, aí você volta lá para a estatística geral 1, introdução à estatística, que vocês fizeram, aliás, né? E como é que você pega um resumo de uma distribuição? Tem aquelas medidas de tendência central, média, moda, mediana. Isso são estimativas. Então, você pode pegar o valor esperado dessa distribuição aqui, ó, e dizer que é o Mi-chapéu. Você pode pegar a mediana disso aqui e dizer que é o Mi-chapéu.
você pode pegar a moda disso aqui e dizer que é o mi-chapéu. Cada decisão que você tomar tem uma implicação diferente, e um objetivo diferente. Na inferência clássica, você é obrigado a chutar em algo semelhante à moda. Se você usar máxima verossimilhança, alguma ideia parecida com a da moda. Na inferência bayesiana, eu posso usar o que eu quiser. O default das pessoas é pegar a média, pegar o valor esperado dessa distribuição aqui, ou seja, eu faço esperança de mi dado x, essa esperança aqui. Essa esperança vai virar o meu mi-chapéu. Poderia ser. Ok? Isso é uma maneira de fazer inferência bayesiana. E olha outra coisa interessante que tem aqui. Vocês concordam que se isso aqui é uma distribuição de probabilidade, se esse número aqui, ó, vamos assumir que esse númerozinho aqui, ó, fosse 1,90 m. Me digam o que representaria essa área aqui. Numa distribuição de probabilidade, no caso contínuo, o que representa essa área aqui? Se aqui fosse o ponto 1,90, eu perguntasse, o que representa essa área vermelha? Como é que eu traduzo? Todo mundo maior que o 90, né? Não é todo mundo, não. Pensa na linguagem de probabilidade. O que representam as áreas lá em probabilidade? Probabilidade de alguém ter mais de 1,90 m? Isso, é a probabilidade do Ah, mi. sim, perfeito. É a probabilidade do mi ser maior que 1,90 m. Então, eu poderia responder para esse cara, para o meu chefe alienígena, ele pergunta assim, vamos lá, meu analista clássico, qual é a altura que você estima dos humanos? Aí ele vai falar, eu acho que é 1,80 m. E aí ele pergunta, margem de erro? Não consigo, senhor, porque só tem a amostra tamanho 1. Ok, tá bom, pega mais uma e faz a margem de erro, só para a gente não ficar também sacaneando demais. Tá bom, fez lá. Agora vamos ver, Bayesiano, o que você consegue fazer? Qual é a sua estimativa? Aí ele vai perguntar, depende, senhor. O que o senhor quer da vida? O que acontece se o senhor errar? Se o senhor errar por muito, é pior do que se você errar por pouco? Você vai perder alguma coisa? Ele vai dizer, se a gente errar por muito, a gente está perdido, porque numa guerra a gente vai se dar mal, vamos perder e tal. Aí você vai usar uns critérios para escolher o melhor estimador. Eu vou dizer, tá bom, dado o que você me falou, chefe, eu vou estimar como essa média aqui, que não vai dar 1,80 m do clássico, porque vai levar em conta aquela minha a priori, e vou dizer que dá 2 metros. Tá? 2 metros é a minha estimativa. Okay? Aí ele fala assim, não, a minha preocupação é se for maior que 1,90 m. Se for maior do que 1,90 m, a gente está perdido na guerra, que eu acho que a gente vai perder no corpo a corpo, na luta. O que acontece? A inferência bayesiana permite que o estatístico responda para ele, olha só, pelos meus cálculos, a probabilidade da altura média dos humanos ser maior de 1,90 m é dada por, e ele vai dar exatamente essa área aqui lá para o chefe dele. Entenderam? Sim. Quanto mais informação, melhor, quanto mais observação, melhor, tanto para o tradicional quanto para o bayesiano, né, professor? Isso, mas aqui tem uma coisa interessante que é o seguinte, na inferência clássica, você consegue resumos numéricos, estimativas pontuais e por intervalo, por isso que eu falei os 3 números, certo? Na inferência bayesiana, eu não tenho um resumo numérico, eu tenho uma distribuição. E eu posso tirar qualquer coisa dessa distribuição. Então, ele poderia falar assim para mim, então me dá aí um intervalo de confiança para essa média. Aí eu posso pensar, intervalo de confiança, você quer saber, então, a probabilidade do mi estar entre 2 valores? Tá bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou separar aqui uma área, aqui no meio, de mais ou menos 95%, certo? Então eu vou dizer para o meu chefe lá que, com 95% de chance, ou com 0,95% de probabilidade, a média está entre esse ponto aqui, ó, que eu vou botar aqui uma setinha aqui, e esse ponto aqui, que é 1,90, tá? Que está aqui na direita. Ou seja, por quê? Porque aqui dentro eu tenho 95% da área. Eu posso calcular qualquer probabilidade aqui dentro. Qual é a probabilidade dos humanos, da média dos humanos, ser maior que 1 metro? Aí você calcula a área aqui dentro. Ok? É assim que vai ser feita a inferência bayesiana, em cima de uma distribuição, e não em cima
dos resumos numéricos. O Bayesiano a gente pode falar em grau de confiabilidade, Então, esse que é o ponto. A inferência clássica, ela usa o conceito de confiança para traduzir aquela ideia de, se você repetir o experimento muitas e muitas vezes, aproximadamente 95% das vezes que você fizer esse procedimento com esse tamanho de amostra, esse intervalo vai conter o verdadeiro valor do parâmetro. Essa história toda é resumida em uma palavra. Tenho 95% de confiança de que esse intervalo contém o parâmetro. É a maneira que se traduziu essa ideia. Na inferência bayesiana, eu não tenho que me preocupar com isso, porque isso aqui é a minha incerteza. Eu comecei com uma incerteza bem grande, que dizia assim, olha, eu acho que pode ser qualquer coisa. Depois de eu olhar os dados, eu continuo com uma incerteza, que é descrita por distribuições de probabilidade, e eu posso quantificar a probabilidade de eventos hipotéticos associados a essa minha incerteza. Tá? Então, eu podia fazer isso a priori. A priori, se ele me perguntasse qual é a probabilidade dos humanos terem mais de 1,90 m, eu ia pegar a gama, eu ia fazer a integral naquela gama de 1,90 até mais infinito. Ia responder para ele, olha, com o que eu sei até hoje, a probabilidade é essa. Depois de olhar os dados, é a mesma coisa, só mudou a distribuição. Então, por que é chamada inferência bayesiana? Porque a inferência bayesiana é usada via teorema de Bayes para você conseguir atualizar a sua informação a priori, que é uma distribuição de probabilidade, para a posteriori. Eu preciso do teorema de Bayes para fazer isso, certo? E isso é um consenso entre os clássicos também, que o teorema de Bayes serve para atualizar a informação. Eu vou dar exemplos para vocês disso, como isso é bem intuitivo, tá? Só para eu entender agora, professor, outra coisa. Então, se você fez isso tudo com uma observação só. Uhum. Se ele vai lá e manda o espião voltar e te dá mais uma observação para o Bayesiano, qual o processo que ele vai fazer? Então, vamos lá. Vamos pensar aqui. No método clássico, ele ia refazer as contas todas com o produtório, certo? Ia chegar em 3 números, ok? No Bayesiano, você ia fazer da seguinte forma. Quando você chegasse nessa conta aqui, ó, você teria 2 opções. Cadê? Tá aqui, né? 2 opções. Se você quisesse manter a gama aqui, era só nessa daqui, ó, você colocar o produto das as duas amostras, como se fosse a sua verossimilhança, o produtório aqui. Certo? Mas se você quisesse fazer de forma sequencial, era só você manter a normal que está aqui bonitinha, mas essa daqui não vai ser mais a gama. Vai ser essa distribuição que você chegou azul aqui, que eu não sei qual é. Mas você vai colocar ela aqui, ó. Ela vai virar agora a sua a priori. Por isso que eu falei que esse caminho vai e volta aqui, ó. Sempre... então, era isso que eu estava tentando entender, como é que funcionava esse vai e volta. Isso, aquela azul que a gente chegou é a nossa priori de amanhã. Entendeu? Que era como observação só, né? Era isso? Isso, exatamente. Então, na inferência bayesiana, eu posso combinar estudos. Se eu souber, com base no estudo anterior, que o ovo faz mal para alguma coisa, eu posso colocar a informação sobre isso do ovo como minha informação a priori, faço um experimento e chego na minha posteriori. Tá? Se eu tiver muitos estudos anteriores dando embasamento de que o ovo faz bem, não vai ser uma amostrinha que vai acabar com essa minha crença a priori. Certo? Perfeito. Na inferência clássica, você é meio que obrigado a olhar somente para o que você planejou observar. Você não pode incorporar isso aqui. Quando você faz isso, é chamado de meta-análise, mas aí é uma outra área da inferência clássica, não é o que vocês aprenderam na graduação. Tá? Entenderam a ideia do que está aqui? Sim. Entenderam por que tem teorema de Bayes? Combinar a informação anterior com a informação dos dados. Por que não tem teorema de Bayes na inferência clássica na hora de fazer inferência? Porque eles não combinam a informação anterior com a dos dados. Eles só combinam a dos dados. Está tudo dentro da verossimilhança. Na inferência bayesiana, ele vai juntar, na prática, né, sempre vai ser o produto aqui, ó, da verossimilhança vezes a priori. E essa conta, tá, é a que a gente tem que fazer. Que aqui na disciplina, em geral, vai dar uma distribuição conhecida.
No mundo real, costuma dar uma distribuição não conhecida. Mas, de novo, é muito fácil você descobrir qual é. Se você tem o kernel, você sempre vai ter o kernel, certo? Isso aqui é o kernel. Só está faltando a constante. É só você fazer a integral dele. Se a integral dele der 25, é porque a constante que está faltando é 1 sobre 25. Tá? É mais ou menos essa a ideia. E então, você sempre consegue fazer inferência bayesiana, pelo menos para um parâmetro só, de uma maneira bem simples. Tá? Entenderam a ideia aqui? Eu sei que foi muita coisa, mas isso foi meio que uma... Eu estou dando um spoiler, porque eu vou mostrar coisas, eu quero que vocês enxerguem agora com os olhos alterados, já tenham uma noção do que eu vou fazer. Ficou bem claro porque o nome é Bayesiano. Tá? Mais alguém? Professor, Oi. cadê esses quadros lá no Pois é, Moodle? Você vai botar? Pois é, porque o que eu usei até agora de quadro não estava organizado, estava uma zona, na verdade, foi muito pouco útil para a aula. Como vocês tinham o vídeo, eu acabei não pegando. Mas esse quadro aqui específico eu vou salvar e vou colocar para vocês lá no Moodle e no aulas.ens. Se eu não botar no Moodle, é só se ele me der uma restrição de tamanho, porque às vezes ele salva com um tamanho grande aqui e não deixa eu botar. Mas com certeza no repositório aulas.ens vai estar. Tá bom, obrigada. Tudo que eu estou fazendo aqui a partir de agora não precisa copiar, é só entender. E ainda tem o vídeo, né, que também ajuda. Ok, os demais que estão calados aí estão assistindo a aula, estão dormindo ou está tudo bem? Gustavo, eu só tenho uma pergunta se não for atrapalhar ninguém aí. Só fazer um teste. Mas enfim. Voltamos aqui, ó. É muita informação, tem que ter tem um tempinho de um delay aqui para absorver tudo. Então vamos lá, agora eu vou repetir, isso vai ser repetido muitas vezes no começo, tá? Então vamos lá. Nem vou pular isso aqui, que a gente já chegou. Chegamos nessa expressão aqui, que vocês já aprenderam a olhar para ela, sem ver o H, tá? Então tá aqui, P de θ dado x, tá aqui a expressão bonitinha. Esqueçam essa linha aqui, eu já vou falar dela, tá? Tá falando desse denominador aqui, ó, quem é essa P de x? Eu não vou falar por enquanto, ela é uma integral, que a gente não precisa calcular em geral. Eu vou voltar a falar dela na sexta-feira, tá? Mas vamos olhar para a parte de cima, tá? Então, como P de x dado H, que é o denominador, não depende de θ, eu posso tirar ele e jogar ele para constante de proporcionalidade, não me interessa. Não tendo o H, eu chego nessa expressão mais usual do teorema de Bayes. Então, P de θ dado x é proporcional a P de x dado θ vezes P de θ. Por que está tudo em negrito aqui? Porque o x pode ser um vetor e o θ pode ser um vetor também de parâmetros. Aí é outra coisa interessante. Não importa quantos parâmetros você tenha, o método bayesiano é sempre assim. Isso é a inferência bayesiana. Tá? Então, assim, alguém pode falar agora para mim, pô, eu achei meio complicadinho, tá? Porque eu tive que pensar nessa ideia de priori e posteriori. Mas a atualização de informação é algo que já vem de probabilidade. A grande questão aqui é você aceitar a incorporação de informação a priori. Quando a gente pensa na inferência clássica, como é que você faz inferência clássica? Quais são os métodos de estimação que vocês aprenderam? Me falem alguns que vocês lembram. Além de máxima verossimilhança, tem mais algum? Mínimos quadrados. Mínimos quadrados. Tem mais algum que vocês lembram? Método dos momentos. Método dos momentos. Vocês vão perceber ao longo do curso, agora que vocês estão chegando no 6º período, vocês vão ver em séries temporais, vocês vão ver em MLG, vocês vão ver em vários lugares, cada método é feito de um jeito, certo? Porque na inferência clássica, você tem a verossimilhança, e aí você para e pensa, como que eu vou estimar esses parâmetros? Aí alguém cria um estimador. Quando o problema é complexo, ele vai e diz assim para você, tá bom, usa o método dos momentos para estimar o θ1, aí você pega o θ1, o valor estimado, coloca na função como se ele fosse o verdadeiro, e estima o θ2 por mínimos quadrados, depois você pega o θ1 e θ2 estimados e maximiza a função de verossimilhança com eles fixos para encontrar o θ3. Isso existe, certo? Alguém criou esse método. Aí outra pessoa amanhã vem e fala assim, não, cara, dá para estimar
tudo por um método dos mínimos quadrados simples, um modelo errado, mas é um chute inicial. Aí você usa essas estimativas e faz um outro método e finaliza com um outro método, e eu provo para você que esse método é mais robusto a outliers. Certo? O cara pode falar isso para você. E assim por diante. O que eu estou querendo dizer é, na inferência clássica, depois que você especificou a sua função de verossimilhança, que você especificou o seu modelo, porque a função de verossimilhança é ela que tem um modelo probabilístico que relaciona os dados com os parâmetros. Depois que você especificou ela, que é esse nosso P de x dado θ aqui, ó, que está aqui também, ó, a grande questão é como que eu estimo θ? E tem infinitas formas de se fazer isso. Okay? Tem formas melhores e formas piores. Tá? Por exemplo, eu poderia usar um estimador da média, que é o mínimo mais o máximo sobre 2. Posso fazer isso? Pego a média da altura da minha turma, pego o maior aluno, o menor aluno, tiro a média. Posso usar esse estimador? Acho que pode. Pode. Poder você pode, só que pode. você não vai garantir que ele vai ser o melhor estimador. Ok, é exatamente isso, pode não ser o melhor. Né? Eu poderia chegar e falar assim, tá bom, eu vou pegar uma amostra de tamanho 1000 e vou pegar o x27. O x27 é a minha estimativa de altura dos brasileiros. Eu vou jogar minha amostra toda fora, vou ficar só com o 27. Esse estimador, ele é viciado? Não sei. Não é. Não é viciado. Mas ele tem uma variância enorme. Ele não é um bom estimador, ele tem uma variância muito ruim. Mas ele não é viciado. Tá? Então, você tem propriedades dos estimadores. Nada disso existe na inferência bayesiana. Aquelas coisas que você aprendeu lá de ver se o estimador é viciado, não é viciado. Nada disso existe na inferência bayesiana. Okay? Você simplesmente atualiza a sua informação e acabou. Na inferência clássica, você tem que encontrar um método que estime o parâmetro, que tire uma informação sobre o θ daquela sua verossimilhança. É basicamente isso, a diferença das duas. Tá? Então, uma das coisas atraentes da inferência bayesiana, apesar disso aqui parecer complicado em casos simples, é de que não importa o quão complexo seja o seu problema, sempre vai ser isso aqui, ó, essa expressão. Sempre vai ser feita a inferência dessa forma aqui. Ó, tá? Vai ser sempre igual. Esse é o ponto que eu queria destacar para vocês, que a inferência bayesiana é um método único. Tá? Então, teoricamente, vocês poderiam ter feito inferência bayesiana no 4º período, logo depois de acabar a probabilidade 2, porque só precisava saber distribuição condicional para poder fazer, e teorema de Bayes, obviamente, para fazer inferência bayesiana. Ok? Tudo bem até aqui? Você não vai usar nenhuma daquelas ideias da inferência clássica. De mostrar consistência, ser não viciado, nada daquilo. Nada. Qual a ideia de precisar de computacional 2 para isso? Pelo seguinte, eu disse para vocês que a gente vai chegar num kernel no final, né? A gente vai chegar num kernel. Quando ele é univariado, você pode chegar no R e usar o comando integrate e você descobre a constante que está faltando. Mas quando ele é bivariado, quando ele tem 3 dimensões, 4 dimensões, quando você tem um θ, que são 5 parâmetros, você precisa de um algoritmo computacional via simulação para conseguir resolver essa integralzinha que está aqui, ó, que é exatamente a constante que está aqui na frente. Tá? Para poder encontrar quem é que está por trás desse proporcional aqui, ó, tá? Não vai adiantar você usar o integrate do R, porque o integrate do R é univariado. Então, na prática, você precisa de cálculo numérico, mas não tem um cálculo numérico que resolva essa integral aqui para achar essa constante em casos complexos. Tá? O que aconteceu ao longo da história da inferência bayesiana? A inferência bayesiana ela surgiu, na verdade, antes da inferência clássica. Tá? Então, se for pensar até em termos de nome, o nome clássico deveria estar associado com a inferência bayesiana e o nome frequentista com a inferência clássica. Né? Mas o que aconteceu na prática? A inferência bayesiana esbarrou num problema. Quando você tem isso daqui, ó,
Se você não tem um computador para resolver, para fazer esse integrate para você, ou essas contas mais pesadas, que é basicamente cálculo numérico, você não consegue fazer inferência. Tá? Então, o que aconteceu? Ao longo do século XX, principalmente, a inferência clássica foi criando métodos de estimação, foi criando métodos, muitos métodos, para conseguir estimar, para conseguir fazer inferência. Até que aconteceu um fenômeno, aconteceu um episódio, na verdade, né? Que foi em 1990, que dois caras, né, bayesianos famosos, eles usaram um algoritmo da década de 50 e encontraram uma maneira de resolver isso aqui. E da noite para o dia surgiu um algoritmo chamado MCMC que resolveu, tipo assim, 99% dos problemas em aberto que existiam na inferência bayesiana. Tá? Então, a gente usa esse algoritmo para conseguir encontrar essa distribuição desses caras aqui sem precisar fazer a conta dessa constante aqui. Mais ou menos isso, no caso multivariado. Tá? E graças a esse algoritmo, porque o problema da inferência bayesiana sempre foi computacional. Como resolver essa integralzinha que está aqui? Ó? Como que eu resolvo ela? No momento que aí você encontrou um método que resolvia, explodiu. Então, de 1990 para cá, a inferência bayesiana começou a resolver problemas que antes não tinham resposta, não tinham solução. E métodos complicados, modelos muito avançados, que na inferência clássica você tinha uma dificuldade muito grande de chegar, porque não existia um método de estimação, ninguém criou o método ainda. A inferência bayesiana, como o método dela é sempre fixo, é sempre o mesmo, o MCMC foi lá e resolveu, certo? Então, assim, não quer dizer que a inferência clássica não continua avançando, mas ela é meio que assim, a parte da inferência, ela precisa de métodos novos e métodos melhores em problemas complexos. Enquanto que na inferência bayesiana, isso geralmente é feito resolvendo um problema computacional de resolver uma integral. É basicamente isso, é um problema de cálculo numérico, o problema bayesiano, computacional, certo? Depois eu vou fazer mais uns paralelos, e é por isso que precisava de computacional 2, porque vocês precisam da ideia de Monte Carlo, de simulação estocástica. A gente vai ter isso aqui no curso no final. Ok? Entendi. Uhum. Tá? Eu sei que eu falei um monte, né? Depois eles têm que ver isso no pause, né? Mas, enfim. Gustavo. Oi. Só, eu estou tentando juntar todas as pecinhas do quebra-cabeça aqui. Uhum. Não querendo fazer isso, sim, de forma precipitada, mas eu estou enxergando que daqui para frente eu vou ter talvez duas opções de abordar os problemas de inferência que eu tiver. Sim. Eu vou parar e me perguntar, bom, tá lá com problema, eu conheço sobre o assunto, esse assunto é abordado, tenho informação de outros estudos que nem você comentou sobre esse assunto? Sim, vai para esse lado direito da setinha que você fez e tento uma abordagem bayesiana. Ou não, não sei se estou sendo muito simplista, ou não, falo assim, pô, cara, meu estudo é novo, isso aqui é bem fora da caixinha, vou focar com a informação que realmente está nos dados, não posso me sair muito deles. É mais ou menos assim que é o divisor de águas daqui para frente? Quase. Algumas pessoas fazem isso que você está falando, tá? Mas, a rigor, você pode usar a inferência bayesiana sem nenhuma informação a priori, tá? Que é basicamente você colocar na sua a priori uma incerteza absoluta. Por exemplo, você falar que não sabe nada. Você colocar uma distribuição que é totalmente não informativa. Tem casos que você consegue fazer isso realmente não informativo, e tem casos que você consegue fazer isso praticamente não informativo. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é, você pode optar pelos dois caminhos, certo? A forma de incorporar a informação, se você quiser incorporar, você vai ter que fazer bayesiano. Mas mesmo que você não tenha informação para incorporar, você ainda assim pode ser bayesiano. Ok? Mas... É só que, assim, pensa assim, a ignorância, né, no sentido de ignorar algo, também é algum tipo de informação. Porque você pode dizer assim, às vezes você pensa que não sabe nada, mas você sabe. A altura dos brasileiros, você sabe alguma coisa sobre elas? Ou o que quer que fosse. O comprimento dos parafusos que são produzidos exatamente pela máquina 47 da Gerdau, lá no Rio Grande do Sul.
qual é o comprimento médio daqueles parafusos. Você fala, caraca, eu nem sabia que tinha Gerdau no Rio Grande do Sul, né? Mas você já sabe, é comprimento, não é negativo, certo? Só de você saber que é um número de 0 a mais infinito, isso é mais informativo do que você dizer que é um número real, certo? Mas ok, continua, te interrompi. Não, era isso. Você ia falar justamente isso. Se eu não sei nada, por que eu vou incorporar minha ignorância se eu não sei nada? Tem uma mágica no Monte Carlo para facilitar tanto a minha conta assim, mas você respondeu. Basicamente, eu diria assim, uma regra de bolo, assim, quanto mais simples o modelo, a inferência clássica ela é mais fácil de resolver, certo? É mais fácil de fazer a conta quando o problema é bem simples. Não quer dizer que o do Bayesiano não dá para fazer, mas ele vai te dar mais trabalho. Você vai ter que fazer uma conta que na inferência clássica é mais simples. À medida que vai ficando mais complexo, é mais fácil você abordar de forma bayesiana do que de forma clássica, em geral. Tá? Quanto mais complexo, mais simples fica para a inferência bayesiana, porque a ideia é sempre a mesma. Tá? Mas, de qualquer forma, tem uma coisa que é uma diferença dos dois bem clara, assim, aqueles resumos, né? A inferência clássica na estimação, em geral, te dá 3 números. E a inferência bayesiana vai te dar uma distribuição, te dá uma quantidade de informação que é mais rica, porque você pode tirar o resumo que você quiser, e você pode tirar probabilidades dela. Então, dá mais trabalho para fazer no caso simples, mas tem uma recompensa. Enfim, esse é o ponto. Tá? A gente vai discutir esses casos, eu vou mostrar para vocês situações onde não tem por que você fazer bayesiano, se fosse bem simplesinho, um caso eu vou mostrar, e situações que, apesar de simples, ainda vale a pena fazer o bayesiano. Eu vou tentar fazer isso agora com vocês. Ok? Beleza. Então, assim, esse pedacinho aqui, ó, da P de X dado H, eu vou deixar para falar na próxima aula, porque também é algo que vai ser um pouquinho revolucionário na vida de vocês, tá? Vocês estão acostumados com a análise de resíduos, de descobrir se o modelo está certo, se o modelo está bem ajustado, e vocês vão ter uma mudança de paradigma brutal nesse curso, tá? Eu vou deixar isso para a próxima aula. Eu vou pegar exemplos aqui para a gente fazer, ok? Vai usar modelos nessa aula? A gente acaba usando, né? Acaba usando. Vai ter exemplo que envolve modelo linear, por exemplo. Vai ter. Ok? Ok. Então tá bom. Ok. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. A gente não tem tanto tempo assim, mas é basicamente exemplos agora, tá? Vocês entenderam mais ou menos a ideia, eu acho, né? Eu apresentei a ideia, vou tentar mostrar para vocês assim. Então, o teorema de Bayes, ele é a regra básica para atualização de informação. Ele atualiza a nossa incerteza a priori para a nossa incerteza a posteriori, ok? Então, é o que eu tinha dito, eu parto de P de θ e chego em P de θ dado X. Então, vamos voltar naquele exemplo da mãe de 6 crianças, onde os 5 eram meninos e uma era menina, lembram? Naquele exemplo, tá? Se você assumir um modelo binomial, o que a inferência clássica ia dizer se você assumisse um modelo binomial? X aqui é o número de meninos em 6 gestações da mãe, certo? 6 gestações independentes da mãe. Esse modelo aqui não está muito bom, mas eu vou assumir ele tanto para o bayesiano quanto para o clássico, certo? Então, eu não estou comparando aqui algo que eu preciso fazer o mundo ficar distorcido, por exemplo, ter sentido. Não. Eu vou distorcer ele tanto para o bayesiano quanto para o clássico, tá legal? Então, aqui. X dado θ é uma binomial 6θ. Então, são 6 gestações. θ é a probabilidade de nascer um menino. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Essa é a verossimilhança. Tá? Se essa é a verossimilhança, e você teve uma observação, qual foi o X que você observou? Qual foi o valor observado? X aqui é número de meninos em 6 gestações dessa mãe. Quem foi o X observado? 5. Certo? 5 meninos em 6 gestações. Na inferência clássica, a gente já tinha visto, se você fizer pegando essa verossimilhança aqui, você vai chegar naquela estimativa de θ como sendo 5/6, a probabilidade de nascer menino. Ok?
Se você vai fazer isso de forma bayesiana, você poderia colocar uma distribuição a priori para θ, que é o parâmetro que você está querendo descobrir, certo? Eu poderia colocar a distribuição que eu quero, mas eu vou pegar a priori aquela que a gente comentou na aula passada. Eu vou pegar uma a priori bem informativa, porque esse é um exemplo que todos vocês, naquela aula que eu perguntei, pareceram ter informação a priori, certo? E vocês me deram uma a priori que eu estou aqui tentando quantificar ela como sendo uma beta 1000. O que é uma beta 1000? É isso aqui, ó. Tá? Então, numa beta 1000, qual é a probabilidade de nascer menino? Qual é a probabilidade de que a probabilidade de uma gravidez resultar em menino seja maior do que 0,6? Qual é essa probabilidade por esse gráfico que está aqui? Praticamente zero, ok? Notem que eu estou colocando probabilidades para modelar uma probabilidade, certo? Essa distribuição aqui está me dizendo toda a minha incerteza que eu tenho a priori. Como todos vocês demonstraram na aula que pareciam ter algum tipo de conhecimento prévio de que esse número não pode se distanciar demais do meio, eu estou colocando essa distribuição aqui, que é uma distribuição bem informativa e bem concentrada em torno do meio, certo? E vou fazer a conta, tá? Então, é o que está aqui no quadro, mas eu vou só organizar. Vou organizar. Oi? A gente já deveria saber quantificar isso, assim? Vocês deveriam o quê? Saber quantificar isso? Então, existe uma área, né, da inferência bayesiana que é chamada a área de eliciação de priores. O que é isso? São métodos para você tirar informação de especialistas de forma a criar uma distribuição de probabilidade. Tá? Você, no mundo real, o que você vai fazer? Você pode escolher um modelo que dê para você a incerteza que você deseja. Tá? Como é que eu vou dizer isso? Antes de eu fazer a conta, a tua pergunta é importante, tá? Mas vamos lá. Se eu dissesse para você que eu vou pegar a altura dos brasileiros, a altura média dos brasileiros, certo? Se eu colocar essa distribuição aqui, ó, distribuição melhor, eu tenho uma ideia melhor do que essa. Uma ideia melhor. Você está lá em modelos lineares. Está lá em modelos lineares e você tem esse modelo aqui, ó. Ok? Uhum. E você está querendo estimar beta zero. Você nem olhou os dados ainda, certo? Certo. Todos os testes de hipótese clássicos são feitos para testar se esse beta é zero, concorda? Uhum. Se eu dissesse para você assim, ó, é a Camila, né? Sim. Eu não estou vendo, tá? Camila. Você vem me perguntar, professor, qual será o valor de beta? E eu digo para você o seguinte, olha só, para mim, esse beta tem distribuição normal com uma variância de 10 elevado a 10. Certo? É possível esse beta zero ser 25? É possível ele ser 50 mil? É possível ele ser menos 350? Por quê? Porque essa distribuição, se você fizer o gráfico dela, você vai ver que, por exemplo, no intervalo de menos 1000 a 1000, ela é praticamente uma reta lá em cima. Porque é uma normal com as caudas tão abertas, tá? Tão, como é que eu vou dizer, com a variância tão grande, que se você pegar qualquer intervalo ali perto da moda dela, vai parecer uma reta em cima. Tá entendendo? Uhum. Mais ou menos como a curvatura da Terra, né? Os terraplanistas adoram dizer que você olha para o horizonte e não vê a curva, né? Mas sim, toda curva é uma reta a pequenas distâncias, né? Essa é mais ou menos a ideia. Então, quando você coloca uma informação desse tipo aqui, ó, isso aqui é classificado como uma a priori pouco informativa, ou uma a priori vaga, certo? Mas, a rigor, eu concordo com você. A verdadeira priori vaga deveria ser uma uniforme de menos infinito a mais infinito.
Não, porque Certo? aquela função de distribuição de probabilidade lá da beta 1000 é a minha informação a priori, é isso? É a minha priori, mas lá ela é mega informativa. Porque quando eu faço o gráfico dela ficou desse jeito aqui, ó. Se você fizer o gráfico da normal, essa normal 0, 10 elevado a 10, o que você vai ter? Você vai ter algo, né, uma normal, só que a escala aqui, ó, esse número aqui é um número gigante e esse número aqui é um número gigante negativo. Entendeu? Então, se você pegar aqui, por exemplo, o intervalo de menos 1000 a 1000, aqui nesse miolo, e fizesse o gráfico, você ia enxergar essa normal praticamente assim, ó. A reta, né? De menos 1000 até 1000. Não de menos 1000 até 1000, né? Porque teria que ser... Então, eu teria que ver a curva dela, mas, sei lá, se fosse aqui de 1000 até 2000. De 1000 a 2000, ela é praticamente uma reta. Entendeu? De 0 a 500 é praticamente uma reta. Isso é uma informação quase que semelhante a essa daqui, ó, a essa uniforme aqui, em alguns intervalos. Certo? Sim. Mais ou menos a ideia. E se você achar que não está bom, é só você aumentar esse 10 aqui. Ó. Bota 10 elevado a 20. Pronto. Não precisa. Nunca vi precisar. Tá? Mas, enfim, é uma opção. E agora outra coisa surreal, eu vou dar um spoiler para vocês, tá? Sabe essa distribuição aqui, ó? Ela existe. Tá? E a gente vai usar ela aqui no curso. Tá? O famoso nada. Oi? É o famoso tudo, ao contrário. Essa distribuição aqui, ó, lá em probabilidade 1 não podia. Mas na inferência Bayesiana, isso aqui é uma distribuição imprópria, que a gente chama. Você pode usar isso aqui. Isso aqui é a verdadeira priori não informativa na reta. Para parâmetros que variam na reta toda, para muitos casos você pode usar essa priori aqui. E isso é realmente a distribuição não informativa. Mas já é spoiler demais, né? Não serve, né? Professor, Oi. a gente vai tirar as distribuições assim da cartola, que nem você está fazendo, ou a gente vai aprender uma técnica para fazer isso? Então, é o que eu estou falando. Em geral, você vai tirar da cartola, porque a gente tem praticamente 99% das situações que você vai encarar no mundo real podem ser resumidas a algumas priores conhecidas, como gama, normal, beta. Gama, normal e beta, para essa disciplina, já pega 99%. Você consegue modelar quase qualquer coisa com isso. Em casos mais complexos, você pode usar uniforme. Não, a gente vai usar uniforme aqui também. É basicamente uniforme, gama, beta e normal. Com essas, é o que você precisa, até para o doutorado, você consegue botar isso de priori e virar doutora em estatística usando só isso. É só a nata. Eu acho que era essa informação que era importante, porque assim, parece que a gente tem tudo, e aí como que eu olho para tudo e decido uma coisa, e ainda decido os parâmetros e decido... A grande questão é essa, né? Na sua mente, tá? Saber isso aqui e saber isso aqui é tão diferente assim? Para mim, não. É esse que é o ponto. Se para você isso não é tão diferente, usar a normal vai facilitar algumas contas em alguns casos. Certo? Uhum. Vai facilitar. Aí você vai dizer assim, poxa, mas aí eu estou meio que... Eu não sei se é normal a minha incerteza. Eu estou aproximando para uma normal. A minha incerteza deveria ser uma uniforme. Eu estou aproximando. Mas isso já é feito na verossimilhança. Quando você fala que os dados, a distribuição de x dado θ é uma normal, você já está fazendo isso. Você já está dizendo, os dados são aproximadamente normais, poderia ser uma t, mas ok, vou usar normal, é simétrico, eu vou usar normal. Essa subjetividade já faz parte da verossimilhança e da priori, certo? Uhum. Entendeu? Então, assim, não se sinta mal de pensar, pô, mas isso aqui é meio subjetivo. A verossimilhança também é. Ok? Tudo bem. Então, vamos lá. Segue o trabalho aqui de convencimento de vocês. É isso que eu ia falar, o processo de convencimento é duro. Não, olha só, eu estou tentando argumentar os pontos, tá? Mas eu não quero convencer ninguém, não. Se convencer, ótimo, mas se não convencer,
Acontece, tá? Vamos lá, estou brincando, tá? Vamos continuar aqui no exemplo que eu falei. A gente estava com, cadê aqui? X dado θ era uma binomial 6 θ. A gente colocou uma a priori beta. E eu até, para fazer uma coisa aqui, poder fechar a aula melhor, eu vou chamar aqui de beta AB. Você usa o que você quiser. Tá? Não vou botar 1000 ainda. Vou botar AB, depois a gente troca o A e o B pelo número que a gente quiser. Tá legal? Aí você vai dizer, pô, mas não é sacanagem botar beta? Ué, se você botasse beta 1, dava uma uniforme, por exemplo. Tá? Então, isso aqui engloba o caso de uma uniforme. Mas vamos lá. Aí eu tenho que achar a posteriori. Como é que eu vou achar a posteriori? A posteriori eu tenho que encontrar a distribuição de θ dado o meu x. Certo? Então, isso daqui vai ser proporcional a P de x dado θ, P de θ. Ok até aqui? Ok. Então, agora vamos para a linha de baixo. P de x dado θ é a minha binomial. Binomial, mas olha só, quem é variável para mim? Quem é variável aleatória aqui? É θ ou x? Θ. Θ. Então, vamos lá. Binomial. Combinação de nx a x. Tem θ? Não. Não. Então, vai para constante. É constante para mim. Aí, depois vem θ elevado a x, 1 menos θ elevado a 6 menos x. Por que 6 menos x? Porque era uma binomial 6 θ. Certo? Uhum. Vezes, agora vamos lá para a nossa beta. A beta tem no começo gama de A mais B sobre gama de A vezes gama de B. Tudo constante, não me interessa. Então, vai ficar com θ elevado a A menos 1, 1 menos θ, e aqui B menos 1. Teoricamente, tem uma indicadora aqui, né? Lembra? A beta está dizendo para a gente que o θ varia de quanto a quanto? Se eu fosse botar indicador aqui. 0 a 1. 0 a 1, certo? Eu nem vou escrever dessa forma, mas colocar esse indicador aqui é a mesma coisa que escrever assim. Ó. Ok? É a mesma coisa que escrever indicador. Então, eu já estou enxergando que a minha posterior é proporcional a esse negócio aqui. Agora eu vou juntar ele. Vai ficar θ elevado a A mais x menos 1 e 1 menos θ elevado a... cadê aqui? Vai ser... Vou botar o B na frente. B mais 6 menos x mais 1. Ok? Eu separei o B e o... Não, mais 1 não. Porque é mais... Menos 1. Certo? Certo. Tá. Estava errado mesmo. E aqui 0 menor que θ menor do que 1. O que acontece? Isso aqui é o kernel de alguma distribuição conhecida? Parece ser uma beta ainda, né? Isso daqui é o kernel de uma beta com parâmetros A mais x e B mais 6 menos x. Se eu estou dizendo que essa densidade é proporcional ao kernel de uma beta, as constantes que estão aqui na frente, obrigatoriamente, têm que ser as constantes dessa beta aqui. Porque não pode ter duas densidades que integram um. Só existe uma densidade que integra um. Então, se isso aqui é o kernel dessa beta, eu já acabei. Então, eu já concluo. Então, aqui, ó, logo, θ dado x, vou botar assim, tem distribuição beta com esses parâmetros aí. A mais x, B mais 6 menos x. Notem que eu não calculei o denominador do termo de base, tá?
Isso vocês já deveriam fazer lá em probabilidade 2. Teoricamente, já dava para fazer. Tá? E geralmente é assim que a gente costuma dar. Tá? Ok aqui? Todo mundo concordou comigo que chegamos nisso aqui? Eu concordei. Uma dúvida aqui rapidinho. Eu poderia, por exemplo, escolher, tipo, você escolheu a beta lá em cima. De certa forma, isso parece ter facilitado onde a gente ia chegar depois. Eu posso escolher a minha distribuição lá de cima, pensando nisso já? Aqui você quiser. Tá? Só que eu vou te falar o seguinte, a beta é uma distribuição extremamente flexível. A beta, se você variar o A e o B, lembre, né? Você quer modelar uma probabilidade. Então, você quer um número entre 0 e 1, certo? Dependendo do A e B que você coloca, você consegue distribuições assim, você consegue distribuições assim, você consegue reta, você consegue reta, você consegue distribuição assim, você consegue distribuição assim, você consegue a uniforme. A beta é uma distribuição extremamente flexível para modelar coisas entre 0 e 1. Certo? Uhum. Então, é quase que unânime, assim. Se a sua variável está entre 0 e 1, todo mundo vai usar beta. É praticamente unânime. Tá? Mas, olha só, não acabou, né? A gente sabe quem é o x. Quanto deu o x? 5. 5. Então, isso significa que θ, dado que o x é 5, dado que o x é 5, na nossa posteriori agora, é uma beta A mais 5, e ali vai ficar 6 menos 5 dá 1, né? Vai ficar B mais 1. Ok? Então, a priori, era uma beta AB. A posteriori ficou uma beta A mais 5, B mais 1. Certo? Certo. Todo mundo entendeu? Então, vamos olhar para lá. Essa foi a priori. Aí, verossimilhança. A função de verossimilhança só dá isso aqui. Ó. Esse é o gráfico da função de verossimilhança. Que gráfico é esse? É o gráfico desse pedacinho aqui. Ó. Notem que ele está na nossa conta. A verossimilhança é esse pedaço que eu vou botar em vermelho aqui. Ó. Esse daqui é a verossimilhança. Certo? Se você fizer o gráfico disso aqui em função de θ, vai dar exatamente isso aqui. Ó. Então, a inferência clássica, nesse exemplo, é obrigada a usar isso aqui para fazer a inferência. E se ele usar estimador de máxima verossimilhança, ele vai pegar o ponto que maximiza aqui, ele vai pegar os 5/6. Certo? Todo mundo entendeu? Sim. Na inferência bayesiana, dá isso aqui. Ó. Priori, linha preta. Posteriori, linha vermelha. O que quer dizer isso? A priori, você tinha quase que certeza que era uma distribuição bem concentrada em torno do meio. Olhem a escala ali embaixo. Eu deixei agora uma escala para vocês enxergarem. Olha quanto é que estava essa variação. De 0,46 a 0,54. Olha como é que estava a distribuição aqui. Ó. Bem concentrada no meio, né? Mas aí você pega lá aquela mãe que teve 5 meninos. Isso não vai um pouquinho contra a sua teoria de que a chance é meio? Uhum. Não parece assim? Eu sei que foi uma pessoa só, enfim, mas ela te deu uma pequena, abriu o teu olho de pensar, tá bom, pode ter sido pelo acaso, mas é uma evidência a favor de um θ maior, concordam? Sim. Então, o que aconteceu com a posteriori? Em vez de ser uma beta 1000, o que é a posteriori? Agora, vamos colocar aqui, ficou uma beta 1005, 1001, que o A era 1000 e o B era 1000. Entenderam? Então, a vermelhinha é a beta 1005, 1001. É a minha posteriori. Agora, a minha nova crença é a vermelha. Se alguém pegar uma nova observação, eu vou atualizar isso aqui. Entenderam? Uhum. Então, vou voltar o slide aqui da conta, só para vocês verem aqui, ó. Fazendo Eu posso falar com toda certeza que cada vez que chega uma informação nova, fica melhor? Você tem mais informação. Quanto mais informação, menos incerteza. Ok? Para você chegar nessa priori aqui, ó, é porque você tem muita informação. Certo? É o que vocês me falaram, né?
Sim, sim. Ok? Uhum. Mas agora é o seguinte, a gente chegou aqui e eu vou deixar um exercício para vocês e vou mostrar um negócio no computador nos 10 minutos que faltam. Ok? Qual é o exercício que eu vou deixar? É o que está aqui no slide 13. Eu quero mostrar para vocês que se você mudar o modelo de binomial para geométrica, lembra que na primeira aula, na segunda, eu mostrei que na inferência clássica, quando você mudava de binomial para geométrica, a inferência mudava no teste de hipóteses, lembram? Sim. Agora eu quero que vocês usem a geométrica como verossimilhança. Então, vai mudar, porque não vai mais ser o produto de uma binomial vezes uma beta, vai ser uma geométrica vezes uma beta. E vocês vão chegar na mesma posterior. Certo? Quem vai ser o X aqui mesmo? Oi? Quem vai ser o X aqui mesmo? Então, você vai ter o Y, que é número de gestações até o nascimento da primeira menina. Isso está no primeiro slide, está no aulas 1. Tá? Usa aquele de lá e mostra que você chega na mesma posterior. É o primeiro exercício que eu vou pedir para vocês. Ok? Segundo. Oi? É o segundo. Não, o segundo não. O segundo eu vou mostrar. Não, esse é o segundo exercício. Você já pediu pra gente fazer lá semana passada. Na aula passada. Lá eu pedi para vocês... Espera só um pouquinho. Eu já tinha pedido para vocês o que exatamente? Alguma Para coisa que calcular estava a em vermelho. Ah, sim. Mostrar que tem uma amostra. estimativa igual. Ok, tá bom. Então esse é o segundo exercício. Igual, não? Agora eu Toma a entendi. ficha. Agora eu entendi quando você falou em segundo exercício. Foi mal. Então tá. Eu quero mostrar para vocês o seguinte. Esse exemplo é da moeda. Eu fiz aqui um TXTzinho, tá? É só porque aumenta... É só por questão de tamanho de fonte, tá? Por isso que eu estou colocando aqui desse jeito. Eu fiz isso aqui para a aula de hoje só para mostrar para vocês uma situação em que a gente faz inferência para moeda, só para vocês enxergarem o que acontece. Tá legal? Vamos pensar, todo mundo aí para o que está fazendo, tá? E pensa no seguinte. Você tem uma moeda, tá? E essa moeda tem probabilidade de dar cara igual a θ, certo? E vamos imaginar que você desconfia de que essa moeda tem duas caras, não tem coroa. E você acha isso mesmo, assim, você realmente, por algum motivo, você viu a pessoa entrar na loja de mágica e saiu da loja e falou, aposto que ele comprou uma moeda com duas caras. Pode ser a moeda que o Bernardo ia trazer lá para me mostrar na eles, né? E aí, o que você faz? Você coloca uma priori extremamente informativa. Uma beta 51 para o θ. Tá? O que é uma beta 51? Eu vou mostrar o gráfico para vocês. E aí, vamos lá no R aqui. Está aqui, olha essa distribuição. Θ está aqui no eixo X, isso é uma beta 51. O que ela está dizendo para você? Que a probabilidade de dar cara, que é o θ, está quase toda concentrada aqui perto do 1, estão vendo? Você está colocando praticamente uma probabilidade quase zero dessa moeda ter alguma chance de dar coroa. Porque é como se você dissesse, não, é praticamente certo que ela tem duas caras, porque a probabilidade da cara dela é quase 1. Vou botar essa beta 51. Tudo bem até aqui? Tudo. Vocês concordam que essa é uma opinião extremamente extremista que a pessoa tem? Sim. Bem extremista. Agora, o que acontece? Vamos imaginar que realmente, vou botar o Bernardo na história, ele foi lá e ele realmente comprou uma moeda viciada, mas ele comprou uma moeda que tinha duas coroas, não que tinha duas caras, certo? E vamos imaginar que você vai jogar essa moeda. O Bernardo vai na minha frente, jogar ela na minha frente para eu fazer inferência sobre θ, probabilidade da cara. Só que a moeda dele só tem coroa. Qual vai ser o X que eu vou observar? Se eu fizer X igual a 1 sendo cara, que é o meu sucesso, e X igual a 0 sendo a coroa, vocês concordam que sempre vai dar 0? Sim, sim. Sempre vai dar 0. Então, o que vai acontecer? Eu estou colocando uma informação extremamente forte como priori. Assim, é um absurdo, mas eu estou só para fins de exemplo. E aí o Bernardo vai e joga a moeda. O que vai acontecer? Vai sair o valor 0. X1 deu 0. A minha posteriori é a mesma conta que eu acabei de fazer ali com vocês. Tá? A gente depois vai botar isso melhor no quadro. Mas vai dar
uma beta 52. Então, vou mostrar para vocês agora o gráfico da posteriori, tá? Então, essa era a priori, eu vou mostrar agora a minha posteriori. Olha o que aconteceu. Estão vendo? Uhum. Eu continuo achando que essa moeda é viciada, mas ela deu uma pequena caminhada para o lado esquerdo. Eu, tipo assim, deu coroa, né? Então, assim, já sei que essa moeda não tem duas caras. Mas eu ainda acho que a probabilidade de cara é muito alta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer para o Bernardo continuar jogando essa moeda 5.000 vezes, ok? E vou mostrar o que acontece com a minha crença. Então, o que vocês vão olhar agora é como se fosse o meu cérebro, certo? O meu cérebro, depois de ver ele jogar uma vez, mudou daquela que estava antes para essa daqui. Aí agora o Bernardo vai e jogou. Tudo bem? Essa primeira, está repetida aqui. Aí ele vai e joga uma segunda vez. O que vai dar? Nessa segunda, coroa, certo? E de novo eu vou achar esquisito. Eu vou dizer, peraí, eu acho que ele tinha comprado uma moeda viciada, deu 2 coroas. O que vai acontecer? Essa é a minha posteriori com 2. Eu vou segurar o dedo aqui só para vocês enxergarem o que vai acontecer à medida que cresce a amostra. O título do gráfico é o tamanho da amostra, tá? E a minha crença, que era muito bizarra, vai começar a mudar. Então, eu vou segurar o dedo aqui e vocês vão ver o que vai acontecer. Fiquem olhando. Olha lá. A minha distribuição vai começar a trocar de lado. Um gráfico andando, que lindo. Tá? E aí, o que acontece? Vai chegar uma hora no final, ela começa a cada vez andar mais devagar, mas ela vai convergir para eu acreditar que essa moeda tem praticamente só probabilidade de coroa acontecer. Tá? Vai virar quase uma reta? Não vai virar quase uma reta, ela vai ficar praticamente, ela vai ficar muito parecida com aquela priori que eu tinha antes, só que do outro lado. Certo? Eu parei aqui, mas se eu continuar... Eu acho que a informação que você tinha já sobre o Bernardo, você tem muita certeza que ele pegou uma viciada. Acho que na segunda já dava para ter trocado completamente sua priori. Não tem essa possibilidade assim de eu falar, não, eu tenho certeza que é viciada, mas não sei para qual lado. Não, vamos lá, o que acontece? É porque eu coloquei uma coisa muito extrema. Eu coloquei algo extremamente extremo como priori. Se eu mudar de 50 para 1 ali, 51 para 21, vai mais rápido. Se eu colocar 10-1, vai mais rápido. Todas são opiniões informativas. É que eu peguei um caso extremo. Tá? Quanto maior... Mas, professor, eu não estou entendendo essa definição dos parâmetros só. Estou entendendo tudo, mas eu estou um pouco confusa em como é que você decide quem vai ser. É a minha crença a priori. Olha só. Não, mas por que 20 e 50? Por que não 10, então? 15, sei lá. É a minha crença. Vamos pensar o seguinte. Eu vou colocar aqui ó, a priori de novo. Essa é a priori. Tá? É uma beta 51. Tá? Eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó, probabilidade de uma beta, P beta, ser maior do que 0,9 numa beta 51. Vou botar 1 menos. Só um pouquinho. Deixa eu fazer o contrário aqui. Ser maior. Isso aqui foi acumulada. Espera só um pouquinho, gente. P beta 0,9. Cadê ela, gente? Não é possível. Era acumulada até o 0,9 numa beta 51. Por que está dando essa área aqui? Ah, tá certo, tá certo, tá certo. Olha o que está dizendo aqui para mim. Que a probabilidade de dar cara, tá, ser menor do que 0,9, eu estou dizendo que é 0,005. Essa é a minha crença. Aí você, a Rafaela que está falando? Uhum. Se você falar para mim assim, não, eu não sou tão chita quanto você, Gustavo. Não acho que é tanto assim. Para mim, essa probabilidade é algo perto de 0,30. Você pode ajustar esse número aqui, ó, até você chegar no 0,30. Então, ó, 12, 1, 0,30. Então, o que acontece? Uma 11,1 é mais ou menos a crença que você teria. Eu vou trocar aqui agora para você ver como que seria a 11,1. Essa distribuição aqui reflete a crença de uma pessoa
que acha que essa moeda que o Bernardo comprou, tá? Tem a probabilidade dela ser cara, ok? Você acha que a probabilidade da probabilidade de cara ser menor que 0,9 é apenas de 0,30. Okay? Mas nesses casos que a gente está tentando atribuir probabilidade para probabilidade, a gente faz isso? A gente testa? Sim. A gente faz inferência para probabilidades. A diferença é que eu boto uma probabilidade como priori. Uma distribuição de probabilidade a priori. Não, então, mas aí para decidir quais vão ser os parâmetros da minha priori, eu fico testando para ver o que tem mais sentido na minha crença? Porque eu não sabia que ia dar essas probabilidades, por exemplo, entendeu? É isso que eu tô falando, tipo, eu vou ficar testando. Ok, vamos pensar assim, tá? Em geral, a nossa priori vem de um estudo prévio e você vai ter uma distribuição. Se você não tiver distribuição, você tem que extrair do seu cérebro algum tipo de informação a priori, em forma de distribuição de probabilidade. Aquela área que eu falei para você de eliciar priores é uma maneira de organizar o seu cérebro de forma a descrever algo aleatório em termos de distribuição de probabilidade. Do tipo assim, vai chover hoje ou não vai chover? Acho que pode chover. Aí eu vou perguntar, como assim pode chover? Você acha que tem uma probabilidade de chover maior que 0,9? Você fala, acho que sim. Maior do que tanto? Eu vou começar a te perguntar de forma a criar uma distribuição, para tentar modelar a sua crença. Nesse exemplo aqui, como um exemplo muito pessoal, é a minha crença. Certo? Mas, Gustavo, é o que você está falando. Quando você achava que a probabilidade era muito alta, você escolheu mais ou menos esses parâmetros por isso, né? Porque o valor esperado é o primeiro parâmetro 50 dividido pela soma dos dois. Então, ficava 50 e 51. Por isso que você jogou esse valor, né? Isso, exatamente. Acho que é por isso que era a dúvida da Rafaela, como escolher o parâmetro. Você estava na crença de que ele era muito alto. Okay, então, na hora de escolher o parâmetro da beta, você botou 51, porque o valor esperado é 50 isso é um bom exemplo. Pela soma, que é 51, né? Isso, você pegou um exemplo. Perfeito, Roberta, obrigado. Você pode também fazer isso, Rafaela, você pode escolher baseado na média. Essa priori que eu coloquei, ela diz que o valor esperado da probabilidade de cara é 0,98. No caso que eu disse que seria o seu, seria 11 sobre 12. 11 sobre 12, 0,91. Certo? São diferentes pessoas atribuindo probabilidades para essa moeda do Bernardo. Ok? O exemplo é um pouquinho grande. Deixa eu mostrar só mais um gráfico, tá? Eu sei que já está na hora. Mas deixa eu mostrar só mais um. E se a moeda fosse honesta, tá? Com a mesma priori. Eu só vou mostrar o gráfico agora para vocês. Depois tem mais um. Tá? Se a moeda fosse honesta, se ela não tivesse duas caras, o que ia acontecer? Então, eu vou colocar aqui, ó. Essa daqui seria a minha... Já deu um enter aqui, não deveria ter dado. Espera só um pouquinho, gente. Deixa eu só trocar que eu copiei demais. Aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Essa é depois dele jogar a moeda uma vez. Aí joga a moeda a segunda vez. Eu vou mostrar como isso aqui vai bem mais rápido para a moeda honesta. Olha só, vou segurar. Ele vai caminhando. A minha priori era bem forte, né? Mas ele já vai se aproximando do 0,5 bem mais rápido, tá? E vai parar ali. Ela vai convergir no final para algo muito próximo de meio. Ela vai começar a subir cada vez mais. Olhem o eixo Y. Reparem o eixo Y que ela está subindo. Vocês estão vendo? Ela está subindo porque está ficando cada vez mais concentrada no meio, porque é mais informação que eu tenho. Tá? Mas isso aqui que eu quero mostrar para vocês é a aniquilação de uma priori absurda. Tá? Se você não botar uma priori absurda, ela é aniquilada com uma amostra de tamanho 1, uma amostra de tamanho 2. Tá? É que eu estou pegando um caso extremo. Ok até aqui? Eu sei que foi muita informação, mas eu acho que foi demais já por hoje. Deixa eu parar aqui.